Bom dia, povo de Deus. Muito bom dia a todos. Aleluia. Glória a Deus. Si quieres probar suerte con la creación de sitios web Conda, he encontrado la herramienta. Amém. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, povo de Deus. Vamos nos conectando, vamos nos achegando. Bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia, Ilma. Bom dia, Bruno. Sejam bem-vindos. Bom dia, irmã Sônia Silva. Vá um sol sobre mim para profetizar. Bom dia, povo de Deus. Vamos nos achegando. Glória a Deus, vamos nos achegando, irmãos. Envie o link aí nos grupos. Vamos acordar o povo, vamos chamar o povo. É hora de buscar a presença de Deus. A tua unção. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, bom dia, povo de Deus, sejam bem-vindos. Estamos nesse momento iniciando nossa live devocional, mais um dia que o Senhor nos dá na presença dEle. Que bênção ter você por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais esse momento devocional. Se você está chegando agora pela primeira vez na nossa live, eu sou o pastor Márcio, da Igreja Cenáculo. Estamos aqui conectando as nossas famílias, a família de fé, a família de Deus, para juntos crescermos na palavra, no conhecimento. Que alegria ter você por aqui, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja muito bem-vindo. E nós estamos no segundo dia do nosso novo tema de devocional, de estudo bíblico, uma preparação para a Páscoa, o plano perfeito da salvação. Nesse tema, essa semana estamos falando sobre a unção de Jesus, o poder da unção de Jesus Cristo. Cristo, o ungido de Deus,
Ele é a própria unção. E nós aprendemos ontem que tudo começa na vida de uma pessoa, para viver o propósito de Deus, começa com unção. Sem unção a gente nem sai do lugar. A unção, ela é o start para os propósitos do reino de Deus. Uma pessoa que quer ser alguém que realmente faz aquilo que nasceu para fazer, uma pessoa que deseja cumprir a vontade do Senhor e ser tudo o que Deus sonhou, essa pessoa precisa de unção. Sem unção, nós não estamos aptos para ser e fazer aquilo que Deus desenhou e projetou a nosso respeito. A unção, ela nos ajusta para o nosso propósito. A unção nos capacita para os nossos propósitos. E o próprio Jesus, ele passou por esse mesmo processo para deixar para mim e para você o ensino, a escola, o modelo, que se alguém deseja viver a vida de Deus, você precisa de unção. Precisa decidir: eu quero ter unção. Eu decido ter unção. A unção faz toda a diferença na vida de uma pessoa. A unção, ela marca a vida de uma pessoa. Então você, meu irmão, minha irmã que está assistindo, você deve se perguntar: eu estou vivendo uma vida de unção? Eu realmente tenho o poder de Deus? Eu realmente estou cheio da unção do Espírito? Talvez você está no raso, mas Deus está te chamando essa manhã para você ir mais profundo. Talvez você tenha buscado a Deus em alguns momentos, mas não tenha ido profundo. E Deus está te chamando para você ir direto na fonte. Vai direto na fonte. Viva na fonte. Deus está chamando você para você viver um novo estilo de vida. Deus está convidando você para você viver um estilo de vida onde você tem verdadeiramente uma vida de unção. Veja, a unção, ela te capacita para você ser tudo o que Deus te fez para ser. Talvez Deus tenha planos grandiosos para você e você sabe disso. Você sabe que tem um nível maior. Você sabe que tem um lugar maior. Você sabe que tem uma vida de poder que você ainda não acessou, que você ainda não foi para esse lugar. E sabe o que impede você de ir para esses lugares? É a entrega. Só a entrega, a decisão firme de falar: não, eu vou viver uma vida mais dedicada ao Senhor. Eu vou viver uma vida mais entregue ao Senhor. Quando Jesus veio aqui para a terra, ele poderia viver da forma dele, afinal ele era Deus, sim ou não? Mas ele decidiu viver a vida dedicada ao Senhor e obediente ao Espírito Santo. E quantas vezes você ouve a voz do Espírito e você rejeita, você demora, o Espírito Santo está te chamando ali, o Espírito Santo está te convidando todo dia, vem para a presença, sabe? Santifica, muda, transforma, vamos lá, tem um futuro, tem um propósito, e você fica assim, ó, só desviando do chamado, desviando. Não que você abandona Jesus, não, você ama Jesus. Não que você vai para os caminhos tortuosos, não. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da vida de entrega, que você fica protelando, deixando para mais para frente. Você sabe, Deus está te chamando. Tem uma vida de poder que você precisa de viver para você se tornar tudo que Deus tem para você. Chega de ficar andando por aí. Chega de ficar correndo do teu chamado, do teu propósito. Ah, eu quero viver o meu propósito. Então você precisa começar a ser cheio de Deus.
cheio de Deus. Escolher as escolhas de Deus. Escolher fazer escolhas de fé, escolhas, decisões firmes de viver o propósito. Para de enrolar. Para de enrolar Deus, para de enrolar o Espírito Santo. Fica aí, sabe, atrás de embrolho, atrás das coisas. E aí passa o dia, você não orou, passa a semana, você não orou. Mas não é orar aquela oração frangolina, amanhã é o dia, Jesus, abençoe esse dia, amém. Não, oração de buscar a presença, oração de se revestir de poder. Tem um nível de poder que você precisa acessar. Você precisa conhecer, talvez você nunca conheceu a vida de poder que o Espírito Santo tem para você. E Deus está te chamando hoje, vai na fonte. Vai direto na fonte. Às vezes você vai lá, dá aquela bicadinha, né? Você se interessa, aí vai uma semana para a igreja, procura o pastor, a pastora, ora, mas daqui a pouco você esfria de novo. E Deus está te chamando você. Nós estamos indo para um tempo que quem não tiver unção e poder de Deus nem vai resistir e ficar de pé. Não vai dar conta, não vai dar conta. Vai vir dias maus, dias terríveis, que para você vencer você tem que estar muito cheio de Deus, muito cheio da unção, muito cheio do poder do alto. Quem quer ser cheio do poder do alto? Deixa eu ver aí. Me fala aí, quem quer ser mais cheio? Escreva aí nos comentários, eu quero ser mais cheio. Eu quero ter mais do Espírito. Então, Jesus, ele foi cheio do Espírito. Mas Jesus precisava de ser cheio do Espírito Santo. Ele já não era filho de Deus. Mas ele viveu a forma, o modelo, para deixar para mim e para você que o modelo que agrada a Deus é esse. O jeito de se viver para ter uma vida de vitória é esse modelo cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito. Aí tem muita gente que fala, eu já estou na nova aliança, não estou mais na velha aliança, né? Eu já tenho o Espírito, eu aceitei Jesus, o Espírito veio morar em mim. Ok, mas você quer uma prova de que você é cheio do Espírito? O quanto o Espírito Santo te controla? O quanto o Espírito Santo controla a sua vida? O quanto você deixa ele controlar? O quanto você permite o Espírito Santo conduzir sua vida? Será que você está cheio do Espírito? O quanto o Espírito Santo controla a sua língua? O quanto que o Espírito Santo controla a sua raiva. O quanto o Espírito Santo controla a sua boca, que não é para você falar, é para você ficar quieto. Você vai lá e não aguenta. Você não aguenta, você tem que falar. Né? O quanto o Espírito Santo controla o seu humor. Né? Deu tudo errado e você está lá, raivoso, raivosa, cheio de agonia, explodindo. É mesmo? O Espírito Santo te controla? Não, você explode. Você tem que ir para cima, você tem que revidar. Você não sabe calar. Então está faltando controle do Espírito Santo. Quanto controle o Espírito Santo tem das suas emoções? Quanto controle o Espírito Santo tem das suas finanças? Quanto de controle o Espírito Santo tem da forma como você se veste, como você caminha? Quanto controle tem do Espírito Santo? Quanto mais cheio do Espírito, mais o Espírito Santo conduz a sua vida. Mas você permite ele conduzir. Ele que dá a dosagem certa para a sua vida. Você vai lá, vai fazer uma coisa, o Espírito Santo, não, filho. Não, minha filha. Faz assim, anda por esse caminho, vai por aqui. É tão lindo ser conduzido pelo Espírito Santo. É tão poderoso ter o controle do Espírito Santo na nossa vida. Então é impossível que uma pessoa tenha o Espírito Santo
e ela não muda. Não, ela não muda. O Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Tem, você recebeu a salvação, ele é o selo da sua salvação. Mas o quanto você permite ele atuar na sua vida. Quando você está afundado na tristeza, você continua tá lá o dia inteiro na tristeza, o Espírito Santo, não, filho, não faz assim, se alegra. E aí você fica com aquela cara ruim, fica chato, fica estragando o dia, envenenando o ambiente. Bom dia, irmã Vera. Um dia cheio de bendições, bom trabalho, vai com Jesus. Vamos continuar aqui. Aleluia. Então, às vezes, você diz ser cheio do Espírito Santo, você diz que tem o Espírito Santo, mas na prática, no dia a dia, não se vê fruto do Espírito na sua vida. Então, quando o Espírito Santo está, algum fruto vai ter. Escreve aí nos comentários, deixa eu ver se você entendeu essa palavra. Quando o Espírito Santo está, algum fruto diferente vai ter. Deus está chamando você, vai para a fonte, meu filho. Vai para a fonte. Vai na fonte, vai na fonte. Deus está chamando você. Cadê? Quem está aí? Deixa eu ver. Eu quero ser cheio. Flavinha, Luana, Mandu. Só vocês querem ser cheio? Só vocês querem ser cheio? Cadê os outros? Cadê? Eu quero ser cheio. Bruno, Simone, eu quero mais. Deus está chamando você para a fonte. Para você se encher da presença. Uma pessoa cheia do Espírito, ela chega no ambiente. O ambiente muda. Sabe? Ela chega, ela tem graça. O Espírito Santo constrange o ambiente. O ambiente, ele tem um toque. Vai na fonte. Para de ficar aí com sede, com fome espiritual. Deus está chamando você para ir para a fonte. Então Jesus Cristo, quando ele andou aqui na terra, ele andou, nós vimos no domingo, na pregação da palavra no domingo, que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser batizado por João Batista. Ele obedeceu, ele foi humilde, e aí o Espírito Santo veio sobre ele. E quando o Espírito veio sobre ele, tinha espaço para o Espírito Santo operar. Ele não ficava numa queda de braço com o Espírito Santo. Jesus não ficava disputando com o Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos nessa queda de braço. O Espírito Santo chamando para um lado, você puxando para o outro. O Espírito Santo querendo te conduzir para o lugar correto e você adoidado, obstinado, obstinada a fazer do seu jeito. Sabe quando você vê que você não tem a condução do Espírito Santo? Quando você não consegue numa discussão, você dá o fim correto. Você conduzir a conversa para o lugar correto. Então você precisa da graça do Espírito. O Espírito Santo não vai deixar você sozinho. O Espírito Santo não vai deixar você sozinha, não vai deixar você a ver navios. Não, no meio da batalha, se vira. O Espírito Santo não vai dizer isso para você. O homem te deixa, as pessoas te deixam. Muitas vezes você tem que enfrentar batalhas sozinha, sozinho. Mas quando você tem o controle do Espírito Santo e você lembra, você fala, não estou sozinho aqui. Espírito Santo, como é que você faria nesse lugar? Qual é o seu conselho? O que eu falo agora? O que eu faço, né, nesse momento? Então o Espírito Santo, ele conduziu Jesus. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele de forma corpórea. E ele foi na unção, cheio da unção do Espírito, ele foi conduzido para o deserto. Ele saiu ali das águas do batismo. João Batista batizou ele e ele foi para o deserto. E o deserto é lugar de provação. Então, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu decreto que nenhuma palavra de vida prevalecerá contra a sua identidade de filho e de filha de Deus.
E foi isso que o Espírito Santo deu para Jesus. Ele recebeu ali o decreto no Jordão. Tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então ele vai sendo conduzido como filho. Ele vai fazer o que o Pai pediu. E ele é conduzido ali no silêncio do deserto, no vazio. O deserto ele é denso. Ali o vento ele não sopra, ele açoita, né? Cada dobra da veste de Jesus ia ali esvoaçando. Eu fico imaginando o sol, né, daquele deserto como um carrasco. E Jesus no epicentro daquela solidão, cercado por pedras, cercado por silêncio, e aquela presença do inimigo seguindo, porque ele foi para ser tentado. Então ele não estava só. Ele conduzido pelo Espírito que repousou sobre ele como a pomba. E agora o rei é levado para o campo de batalha. Porque quando você é conduzido pelo Espírito, você não é levado a abandonar o barco. Quando você é conduzido pelo Espírito, você não é levado para fugir do problema. Não, nem para tampar o sol com a peneira. Você está vendo o problema, você faz vistas grossas. Você está vendo o buraco, você foge. Não, eu não quero nem ver esse problema, não quero nem lidar, não. O Espírito Santo levou ele para o epicentro do problema. O Espírito Santo levou ele para ser tentado por diabo. Não há multidão ali para aplaudir Jesus, apenas o olhar gélido do acusador, esperando o momento de fraqueza. Jesus está exausto, a fome não é uma sensação, é um fogo consumindo suas entranhas, são 40 dias. Mas é precisamente aqui, entre a areia escaldante, o frio cortante das noites solitárias, que o plano perfeito de Deus se aprofunda. Porque a unção que foi declarada nas águas, agora é testada no fogo da provação. A unção que o profeta disse que você tinha, precisa ser testada no fogo da provação. A unção que você diz que tem, ela é testada no fulgor das batalhas. O que o mundo vê como isolamento, o céu entende como preparação. O que você vê como sofrimento, Deus vê como o quebrar do vaso de alabastro para a unção ser liberada. O que o mundo acha é o sofrimento, Deus vê como o esmagar das azeitonas, das olivas, para que saia o óleo precioso do azeite. Muitos olham para o deserto como castigo, mas o Pai vê o lagar, né? Para que o azeite flua, a azeitona precisa de ser esmagada. Para que o perfume preencha toda a casa, o vaso do alabastro precisa de ser quebrado. O deserto é o martelo de Deus quebrando, né, a estrutura, a casca da humanidade, para que a essência divina de Jesus transborde. Ele vai começar o ministério dele, multidões seriam tocadas, pessoas seriam curadas, enfermos seriam sanados, demônios seriam expulsos, pessoas seriam libertas, a vida das pessoas seria transformada, o reino de Deus seria estabelecido. Mas para que isso aconteça, para que a unção divina transborde a partir de Jesus Cristo, a casca da humanidade precisava ser quebrada, e o martelo de Deus para quebrar essa casca do vaso de alabastro, para esmagar essa azeitona. O martelo de Deus era o fogo da provação. Então cada investida do inimigo, se tu és o Filho de Deus, é uma tentativa de trincar a identidade de Jesus, mas ele tinha uma resposta fundamentada na palavra. Será que as suas respostas para a vida estão fundamentadas na palavra? Ou é tudo da sua cabeça? É do seu jeito?
O inimigo pega tanta emboscada, coloca você na emboscada e você cai igual um patinho. Porque você não deixa o Espírito Santo controlar você. Você cai na pilha do inimigo, você faz o jogo que o inimigo quer. E aí você se vê enredado em situações de desgaste, de situações difíceis. Porque cada vez mais o Espírito Santo está te chamando, deixa eu controlar a sua vida. Então quando a resposta é fundamentada na palavra, o som do vaso se rompe para liberar o aroma de obediência que o inferno não suporta. O diabo não suporta a sua obediência. O diabo não entende a linguagem da obediência. Sabe quando o diabo perde o terreno? É quando você libera uma decisão obediente. O capítulo 4 de Lucas, que nós estamos lendo, ele narra esse intenso confronto espiritual no deserto, onde o Messias é conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. E o tema principal dessa leitura em Lucas, no capítulo 4, é a vitória de Jesus sobre a tentação. E o que dá a vitória para Jesus é a unção do Espírito. Jesus foi o homem perfeito que venceu utilizando a autoridade da palavra de Deus para derrotar as sugestões de poder, a fome, a soberba, e ele demonstrou que a vitória sobre o inimigo não vem pela força humana, não é no braço de carne, não é no seu grito, não é na sua força. A vitória vem pela submissão total a Deus. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Este texto revela que, após vencer o deserto, Jesus retorna pelo poder, no poder, cheio do poder, para iniciar a sua missão e para começar o plano de Deus. Você só pode fazer a vontade de Deus, você só tem legitimidade, você só consegue avançar no propósito quando você está no poder do Espírito. E nada te dá mais unção do que passar pela prova. Como diz o irmão Lázaro, que já está no Senhor, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Essa é a receita divina. O diabo oferece atalhos, mas Jesus escolhe o processo. Ele entende que não existe coroa sem cruz. Não existe óleo sem pressão. A coroa, sim, a coroa. Aquela coroa que Adão deixou cair lá no Éden. Aquela coroa que Adão perdeu lá no Éden. Ele tinha agora a oportunidade. Ele veio para resgatar a coroa de glória, de domínio que Deus tinha dado ao homem. Ele está ali, Jesus está ali por ela. Ele veio, ele encarnou por essa coroa. Pelo reino, pelo propósito eterno. Mas Jesus conhece a geografia da glória. Ele sabe que o trono passa pelo altar. Ele sabe que a glória passa pelo sofrimento. O lugar da glória passa na rua do sofrimento. Aleluia. O trono, o caminho do trono, para chegar no trono, você passa pelo altar do sacrifício. Então ele não se renderia às dificuldades, às facilidades, melhor dizendo, do sedutor, do inimigo. Pois a alma estava selada. E enquanto o diabo oferece o mundo todo, ele leva no pináculo, ele mostra, aqui o Satanás vai mostrando, aqui Jesus, eu te dou tudo isso se você prostrado me adorar. Jesus mantém os seus olhos fixos no Calvário. Jesus não está procurando por facilidades, ele está a fim de cumprir o propósito. Será que você está procurando por facilidades? Ele não escolheu a conveniência, ele escolheu os cravos, e a escolha dele veio antes da fundação do mundo.
A tentação não veio para destruir o ungido, mas para provar que a sua unção não era feita de conveniência, mas de convicção. E ali, enquanto seus pés sangravam nas pedras e a garganta de Jesus ardia de sede, o azeite da salvação começa a ser extraído. A unção começa a ser liberada. Cada tentação vencida, eu vou repetir isso. Cada tentação vencida é um esmagar para que seja liberada a unção. Está escrito, cada vez que Jesus dizia, assim está escrito, era um golpe no vaso de alabastro que era sendo quebrado. Jesus vence o diabo com a palavra, com a obediência, com o sacrifício. Jesus não sai do deserto apenas vitorioso, ele sai destilando graça. A unção que antes era uma promessa sobre sua cabeça, agora é uma força, um poder que flui de suas mãos feridas. Ele pisa para fora daquele território árido, daquele deserto, e ele está pronto para curar. Ele está pronto para libertar. Ele está pronto para fazer a obra de Deus. Ele mesmo foi provado. Ele foi provado ao extremo, ali no deserto. E agora ele sai pronto para liberar a graça, o poder e a autoridade. Pois ele mesmo venceu. O deserto não roubou a força de Jesus. Revelou a fonte que estava dentro dele. Amém? Essa palavra que Deus me deu para esta manhã. E que você em Cristo Jesus possa entrar neste caminho de obediência. Que você, conduzido por Jesus, possa fazer tudo o que você tem que fazer. Vamos orar? Quero convidar você nesse momento para orar juntamente comigo. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, Deus de nosso Pai e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por estar comigo, obrigado por estar conosco em cada deserto, em cada tentação, em cada batalha, em cada teste. O Senhor está conosco. Onde a tua unção é testada, onde nós somos levados ao extremo para que seja revelada a sua glória em nós. Onde a nossa identidade é selada. Nos ajuda a atravessar a pressão do lagar. Nos ajuda a atravessar a pressão do deserto, da tentação, do sofrimento. Nos ajuda a dar a resposta correta, Senhor. Nos ajuda a conquistar a maturidade que só o esmagamento produz. Só a pressão produz. Nos ajuda a continuar de pé no meio das provas, no meio das batalhas. Nos ajuda, Espírito Santo, a dar a resposta correta no momento da pressão. Quando o diabo se levanta para nos testar. Quando o inimigo vem, que possa sair o mais bom perfume, que possamos resistir, Senhor, em pés diante da Tua presença, prostrados debaixo da Tua potente mão. Não venhamos sair da rota, que nós venhamos avançar em obediência, que nós venhamos deixar os atalhos, trocar os atalhos pelos seus processos. Nos ajuda, Senhor, a abraçar o processo, a passar pela prova, a passar pelo momento de dificuldade, crendo no Senhor, nos apropriando da sua palavra, vencendo as tentações na palavra, vencendo em obediência e santo temor do Teu nome. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda. No meio da batalha, no meio do sofrimento,
no meio das dores, nos ajuda, Senhor, nos dá graça. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a suportar, a passar no Jordão, a passar na tempestade, no deserto, no vale, na pressão, sair vitoriosos, mais santo, mais limpo, mais puro, em nome de Jesus. Purifica-nos, santifica-nos, limpa-nos, para que o bom perfume de Cristo seja liberado, para que o bom perfume de Cristo seja, ó Deus, espalhado onde nós passarmos. Em nome de Jesus eu oro nesta manhã. Te peço que o Senhor fortaleça os meus irmãos, fortaleça a Tua igreja, fortaleça os obreiros da Tua igreja. Nos fortaleça, nos dá unção do Teu Espírito Santo. Nos ajuda em nome de Jesus. Guarda o Teu povo, guarda os Teus filhos, guarda a entrada e guarda a saída desde agora e para sempre. Nos livra, Senhor, das emboscadas do inimigo. Nos esconde e nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Deus abençoe. Até amanhã. Espero você, meu amado irmão, minha amada irmã. Pastor Jean, estamos aqui em Madrid. Ah, não. Vocês não estão aí. E não avisaram pra gente. Eu não acredito. Eu vou te chamar, Pastor Jean. Vou te chamar aí no WhatsApp. Vem pra Saragoça. Glória a Deus. Deus abençoe a Irmandade dos Reis. Tenha um bom dia. Bispo Reinaldo Batista, da Igreja Arruios, em Guarulhos, profeta de Deus, príncipe do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado por estar aqui. Pastor Jean e pastora Sandra, de Bauru, estão em Madrid. Chegaram essa madrugada. Vocês vão vir na minha casa, hein? Ai de ti, se não vier. Irmã Dulcineia, Deus abençoe, irmã Du. Deus abençoe, bom dia a todos. Vocês estão liberados aí para fazer suas tarefas. Estamos em jejum até meio-dia. Irmão Pablo, diácono Pablo, Deus abençoe, meu querido. Tenha um dia abençoado. Glória a Jesus. Espero você amanhã, às 6:30 da manhã. Missionária Simone. Bom dia a todos. Bom dia, minha querida missionária. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Amém, meus irmãos. A live vai ser salva. Compartilha depois o link. Convida as pessoas para que mais gente seja abençoada. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, até amanhã.